Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, muito boa tarde. Eu, Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, estou mais uma vez aqui com vocês no programa Saúde em Dia. Hoje, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015, vamos dar início ao nosso programa. E todas as segundas-feiras, mais ou menos nesse horário, estamos entrando, tá? Aqui no ar junto com vocês. A partir de agora, logo que vocês souberem sobre o que nós vamos falar, por favor, entrem com suas perguntas aqui em relação ao Facebook, em relação até o WhatsApp. Que agora nós já temos aqui uma pergunta online para a gente, 11 9 4564 7884. Eles vão colocar na telinha já para vocês. Então, olha, direto no computadorzinho para a gente ou então no WhatsApp, tá bom? Mais uma vez, boa tarde. No programa de hoje vamos falar de uma doença silenciosa e gradativa que prejudica os rins. É a insuficiência renal. Aproximadamente 13 milhões de brasileiros apresentam algum grau de problema renal. Segundo o mais recente levantamento da Sociedade Brasileira de Nefrologia, SBN, o número é 2 vezes maior do que há 10 anos. Nesse total, 95 mil estão em estágio grave, dependendo de hemodiálise ou na fila de transplantes. E os casos vêm crescendo a um ritmo de 10% ao ano. Para falar mais sobre o assunto, recebo a doutora Luciana Alves Moreira, médica nefrologista e membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Muito obrigado, doutora Luciana, e seja bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada, boa tarde, doutor Ângelo. Agradeço o convite aqui do Saúde em Dia, da Web TV, para participar e ver o que eu posso ajudar a informar e o pessoal tirar as dúvidas. Muito obrigado, tá? E obrigado por você ter cedido aqui a pressão aqui da nossa produção aqui, para que só viesse aqui falar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Muito obrigado, tá certo? Então, olha, insuficiência renal, a partir de agora, internautas, tá? Insuficiência renal. Mandem as suas perguntas aqui através, computador, Web TV São Caetano, ou WhatsApp, tá? 11 9 4564 7884, tá? Doutora, o que é insuficiência renal? Essa doença tem classificações como aguda ou crônica? Explica pra gente um pouco mais quais são os sinais e sintomas que podem indicar doenças renais, por favor. É grande, hein? Olha só. Tá joia. A insuficiência renal a gente divide realmente em aguda e crônica. O que a gente ouve dizer por aí, quando fala alguém tem insuficiência renal, com certeza a gente está falando da insuficiência renal crônica. A insuficiência renal aguda é uma doença que a gente vê dentro do hospital. Então, o paciente que tem uma infecção, tem algum outro problema agudo, um pós-operatório, alguma coisa que naquele momento teve uma piora da função renal e ela é totalmente reversível, com hidratação, com algum medicamento, dependendo de qual a causa. Mas é uma doença intra-hospitalar. Então, o que eu acho que interessa mais realmente para a população é a insuficiência renal crônica. Tá. Que é uma doença progressiva, que acomete ambos os rins, que sempre existe essa dúvida, todo mundo me pergunta, mas qual é o meu rim que está doente? São os dois. Os dois. Né? Porque quem tem um rim só vive muito bem com ele e não tem insuficiência renal. Tá. Então, sempre a insuficiência renal crônica, ela progride lentamente, mas ela é progressiva e em ambos os rins. Tá certo. E os sinais e sintomas que se tem dessa doença? Então, esse que é o problema mais difícil da insuficiência renal crônica. Para ela dar algum sinal e algum sintoma, ela já tem que estar em um estágio avançado. Tá. Então, os sinais e sintomas iniciais podem ser inespecíficos, como perda do sono, alteração de apetite, edema, então a pessoa começa a inchar um pouquinho, percebe que não está urinando tão bem ou que está urinando muito à noite, presença de sangue na urina. Tem vários sintomas, mas esses sintomas só aparecem quando já está avançado o quadro da doença renal. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, aquele check-up, a passagem pelo médico de confiança é primordial nisso aqui, né? É essencial. É aí seja, que a gente vai descobrir mesmo. Ou seja, exames de laboratório, é aí que você pega alguma coisa e no papo com o médico mesmo, não é isso?
Se tiver já alguma dúvida de sintoma inicial, sim, mas geralmente é no check-up. É exame de sangue, é exame de urina, que é para a gente descobrir precoce, é só assim mesmo. Tá. Eu bato sempre na tecla aqui no programa que os nossos internautas, por favor, internautas, busquem seu médico de confiança, entendeu? Não vá às farmácias para fazer uma consulta na farmácia. A farmácia foi feita para você ir lá no balcão e comprar um medicamento que o médico vai prescrever, não é verdade? E não façam isso porque numa nem doença com o farmacêutico, nem com o vizinho, né? Não, se tiver o farmacêutico na farmácia, né? Porque geralmente, hoje em dia nem farmacêutico tem, não é verdade? Né? Então, por favor, vão na farmácia somente comprar o medicamento, tá? Que o seu médico de confiança pode passar por. Pode ser a doutora Luciana, doutor Anjo, doutor Joaquim, pode ser da rede pública, da rede privada, mas a partir do momento que vocês tomarem um medicamento que não seja o correto, você pode mascarar. Claro. Não é isso? Claro. E aí a hora que chega o paciente para vocês... E aí dificulta o diagnóstico, né? E aí joga tudo para frente e aí esse negócio fica crônico. Quando chega já está pior. Tá certo. Que tipo de testes é que existem, né? São necessários fazer para saber se temos problemas nos rins? Então, basicamente, colher no sangue ureia e creatinina e colher um exame de urina simples, que é o que a gente chama urina 1. Tá. Então, qualquer check-up, qualquer médico generalista faz isso. São exames básicos, né? Básico, igual pede um hemograma, que todo mundo conhece mais, né? Já vai até no automático do médico pedir uma ureia e creatinina, um exame de urina simples. Isso é suficiente para a gente fazer uma ideia. Se tiver algum sintoma mais específico, um ultrassom de rim também. Tá certo. E depois aí vai para exames mais sofisticados. Só se tiver alguma alteração nesses exames que a gente pede outros. Com esses 3 exames, ultrassom de rins, ureia, creatinina e urina 1 normais, não precisa fazer mais exame nenhum. Em muitos casos, o paciente ele faz diálise, né? Palavra aí que todo mundo tem um tabu aí e tal. Como é que funciona esse tratamento e quais os benefícios para a pessoa? Quer dizer, na verdade, o que é uma diálise? Tá? E como é que é feito esse tratamento e se há benefícios para a pessoa, né? Claro. Então, a diálise é quando chega um momento extremo da insuficiência renal. A gente indica a diálise para o paciente quando o rim funciona menos do que 10%. Então, é realmente quando tem uma agressão importante já. Até isso não precisa. Diabéticos, 15%. Mas os outros pacientes, 10%. E aí o pessoal confunde um pouquinho, às vezes, o que é diálise e o que é hemodiálise, né? Então, a diálise é o nome amplo que a gente dá para o tratamento de filtragem do sangue para tirar essas escórias. Então, o rim não está funcionando bem, começa a acumular um monte de sujeira no sangue, um monte de impurezas, por ele estar funcionando tão mal. E a diálise é um procedimento feito por uma máquina artificial que vai tirar essas impurezas do sangue para diminuir, minimizar os sintomas e conseguir fazer essa filtragem do sangue. Dentre os tipos de diálise, existe a hemodiálise e a diálise peritoneal. Então, a hemodiálise a gente faz pela corrente sanguínea, passa um catéter ou uma fístula, que depois, se alguém tiver dúvida dessas coisas, a gente explica melhor, que é bem específico. E o sangue entra na máquina, a máquina filtra e devolve para o corpo. E a diálise peritoneal é feita pelo abdômen. Então, coloca um catéter também com um outro tipo de máquina que vai filtrar e vai devolver pela membrana. Hoje em dia, a diálise peritoneal é bem menos usada, então a gente acaba falando muito de hemodiálise e o termo acaba sendo um pouquinho substituído. As pessoas já quase não falam em diálise, já falam hemodiálise direto, né? Como se fossem sinônimos, porque é muito mais usada. Tá certo. Mas não são, né? Mas não são sinônimos. Uma vez iniciado o tratamento da diálise, tá? Tanto faz um quanto o outro, tá? Ou peritoneal, ou então a hemodiálise, né? Será necessário fazer para o resto da vida desse paciente? Ou pode-se parar? Qual é que é o parâmetro disso? Não. De novo os exames? Não. Geralmente é para o resto da vida. Então, assim, volta àquela diferença de insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. Numa insuficiência renal aguda, quando a pessoa teve um insulto momentâneo, alguma lesão renal momentânea, ela às vezes até precisa da diálise, mas recupera. Recuperando função renal, ela sai da diálise. No caso da insuficiência renal crônica, ela não recupera. Então, aquela lesão renal que já teve é irreversível
e aí fica para o resto da vida tendo que fazer a diálise, até o momento de um transplante. Então, a única coisa que tira o paciente renal crônico da diálise é um transplante renal. Já temos uma pergunta no ar, tá bom? Sabrina, do bairro Cerâmica, aqui em São Caetano. Obrigado, Sabrina. Continua com a gente, tá bom? Olha lá, ou pela internet, ou então pelo WhatsApp, 11 94564 7884. Sabrina, bairro Cerâmica. Se na minha família tiver histórico de doença renal, corro o risco de ter insuficiência? Sim. Oi, Sabrina, agradecer aqui sua presença. Claro, corre o risco. Depende da causa, né? A insuficiência renal, existem algumas doenças familiares causando insuficiência renal, mas não são as mais comuns, isso é um pouquinho mais raro. Se na sua família a causa de doença renal for diabetes, hipertensão, cálculo renal, aí o seu risco é maior e aí vale a pena fazer o check-up. Olha lá, entendeu, Sabrina? Check-up, isso aí é importantíssimo, tá? Vá no médico. Tá. Obrigado, viu, Sabrina? A insuficiência renal atinge mais homens ou mulheres? E qual a faixa etária, mais ou menos? A insuficiência renal não tem essa distinção de sexo, né? Atinge tanto homens quanto mulheres. E também não tem faixa etária, né? A gente vê mais idosos, porque como a principal causa, principalmente assim no Brasil, nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, é o diabetes e a pressão. Então, geralmente, até chegar nesse ponto de um diabetes mal cuidado, chegar a dar uma insuficiência renal, a pessoa já é mais idosa. Mas também existem muitos jovens com doença renal de outras causas. E crianças? Criança também. Criança também. Criança é mais por uma inflamação no rim, né? Que o pessoal conhece mais como nefrite. Tá. Aí que é o mais comum de criança. Mas aí é agudo? Aí é agudo? Não. Inicialmente agudo, que pode virar crônico. Que pode virar crônico. Ou seja, esse agudo, se for bem tratado, é reversível. É reversível. Mas a criança diferente, a criança é menos frequente do que o adulto, sem dúvida, de ter doença renal de forma geral. E eles mais dificilmente evoluem para essa insuficiência renal crônica. Quando está agudo, a gente consegue tratar e reverter o quadro. Muito bom. Doutora, quais as taxas, quer dizer, os índices de mortalidade de insuficiência renal? Tem como saber isso? Não, isso é muito variável. Taxa de mortalidade, assim, conforme vem diminuindo a taxa de mortalidade na medida que aumentam os transplantes renais. De qualquer forma, também, como aumenta muito a taxa de pessoas com insuficiência renal, a gente acaba tendo mais mortalidade. A população vive mais, né? Então faz mais diagnóstico, aparece mais insuficiência renal e aí acaba tendo mais mortalidade. Muito obrigado, doutora. Já vamos para um breve intervalo, é rapidinho, tá vendo? Internautas, guardem aí as perguntas para o segundo bloco, tá bom? Olha lá. Então, WhatsApp 11 94564 7884, então pelo velho computadorzinho aí pra gente, tá bom? O nosso tema de hoje é insuficiência renal. E nós estamos aqui com a doutora Luciana Alves Moreira, médica nefrologista e membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, tá? Obrigado a todos vocês e olha, um minutinho, não sai daí, nós voltamos já já. Tchau, tchau. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá,
estamos de volta aqui no programa Saúde em Dia, aqui na Web TV São Caetano. Isso só é possível na Web TV São Caetano. É um programa interativo, onde nós apresentamos um tema, que hoje é insuficiência renal. Estamos com um especialista no assunto, que é a doutora Luciana Alves Moreira, médica nefrologista, e vocês têm a oportunidade de pegar e tirar suas dúvidas. É um real serviço de utilidade pública. Como é que vocês tiram essas dúvidas? Mandando suas perguntas através aqui dos computadores dos nossos internautas, ou então pelo WhatsApp, 11 94564 7884. E nós já estamos com essa pergunta do ar, viu, doutora Luciana? Legal. Tá? É a Keila, do bairro Boa Vista. Obrigado, Keila. Continua com a gente, tá bom? Pode mandar mais perguntas. Crianças recém-nascidas podem ter doença renal? Podem sim, Keila. Não é frequente, mas pode acontecer. Em caso de crianças recém-nascidas, aí já trata-se de alguma doença congênita. Geralmente uma malformação que pode levar à insuficiência renal. E o diagnóstico normalmente é feito na maternidade mesmo. Poxa vida, olha lá, Keila, tá vendo? Importantíssimo isso, hein? Há casos em que pacientes precisam de transplantes de rim. O médico indica quando o estado é grave? Quer dizer, existem parâmetros para essa indicação? Para o transplante renal, né? Transplante renal. Sempre quando está hemodiálise. Sempre aqueles mesmos, menos do que 10% de funcionamento. Então, se é um paciente, às vezes tem paciente que nem chega a fazer a diálise, porque é um paciente que já tem uma doença renal crônica, que faz o acompanhamento corretamente, essa pessoa já pode, se ele tiver um doador na família, por exemplo, já pode fazer o transplante sem nem precisar da diálise. Entendi. Quer dizer, o mais difícil geralmente é o doador. É o doador. Tendo o doador... Quer dizer, mais da metade do problema já estaria resolvido. Aí já consegue transplantar. Tá. A pessoa que precisa de um transplante tem que aguardar muito tempo para receber o rim? Quais são os pré-requisitos do doador? Tá. Primeira coisa do doador, tem que ter mesmo tipo sanguíneo. Então aí já dificulta às vezes um pouquinho. E a gente tem que pensar que vai tirar o rim de uma pessoa saudável, tem que ter certeza, são muitos exames que se faz para ter certeza que esse rim não vai fazer falta depois para essa pessoa. Então quem já tem alguma outra doença de base, que é diabético, hipertenso, a gente evita que seja doador. Outra coisa que as pessoas, eu acho que em relação ao transplante confundem um pouquinho, transplante é tratamento, não é cura. Então a pessoa continua sendo doente, continua tendo uma doença renal crônica. As restrições, tomando medicamentos. Vai ter que tomar remédio para o resto da vida, tem que tomar remédio no horário direitinho, tem que continuar tratando, não é transplantou, né, e resolve, não é tira aqui e põe ali. E em relação à fila do transplante, né, que o senhor perguntou Isso. também. Em relação à fila, o rim é o único que não existe uma fila por ordem de tempo de entrada, é por compatibilidade. Então, tem gente que tiver muita sorte, rapidinho sai um rim, e tem gente que fica anos esperando, porque depende de aparecer um rim compatível. Vai para a pessoa mais compatível, não para quem está esperando há mais tempo. Outra pergunta no ar, Marta Fonseca, de Santo André. Obrigado, Marta. Continua com a gente, tá bom? Fiz uma bateria de exames e o médico solicitou um teste que retira uma pequena amostra do tecido do rim. Uma biópsia, né? Devido à sonolência, dor nos ossos e cãibra. Por esse exame é possível diagnosticar insuficiência renal? Sim, é possível pela biópsia renal, mas... Não possível, só, né? Não, a biópsia renal é o extremo. Não, com certeza o médico não está procurando insuficiência renal na biópsia. Ele pode estar procurando a causa da insuficiência renal, né? Também. Mas a insuficiência renal a gente vai ver pela ureia e a creatinina. Então, um exame bem mais simples de sangue. A biópsia é outra coisa que ele está procurando aí. Talvez a causa de uma insuficiência renal. Tudo bem? A insuficiência renal pode desencadear outras doenças no paciente? Não, dificilmente. A insuficiência renal tem complicações. E o inverso? Outras doenças do paciente podem ocasionar doença renal? O inverso é verdadeiro. Então, como a gente já falou, cansa de falar, né? Diabetes, hipertensão, mas outras coisas contribuem. Então, ácido úrico alto, colesterol alto, tabagismo, quem fuma pode ter doença renal pelo cigarro.
Então, Essa é interessante. é novidade, é um pouco mais recente, né? Tá. Mas pode ter, então, as outras coisas podem causar doença renal. As lentilhas. Os cálculos podem, mas assim, também se não bem tratado, se ficar obstrutivo, né? Se o cálculo ficar lá entupindo o canal. Tá. Caso contrário, não. Agora, a doença renal causa outras complicações. Então, pode ter uma sobrecarga cardíaca, pode aumentar a pressão. Não é que está causando outra doença, né? É só a complicação mesmo. Pessoas com doença renal podem comer de tudo ou a alimentação é equilibrada? Alimentação equilibrada. E às vezes bem restrita. Então, tudo vai depender do grau da insuficiência renal. Então, a insuficiência renal crônica a gente divide em 5 estágios. Então, o médico vai fazer o cálculo lá para ver o quanto que está alterado e a partir de um estágio pior da doença, acaba tendo que fazer uma dieta mais restritiva, realmente. Já temos outra pergunta. Fabiano, de São Bernardo. Obrigado, Fabiano. Tá? Continua com a gente aí. É possível a pessoa morrer aguardando um transplante de rim na fila? Difícil, porque quem está aguardando um transplante de rim está fazendo a hemodiálise, né? Teoricamente, né? Ele tem que estar fazendo o tratamento, né, Fabiano, né? Fabiano. Então, Fabiano, ele fazendo o tratamento, claro que ele pode morrer de complicações da doença, mas não porque não fez o transplante, porque o que o transplante faz, que é substituir o funcionamento do rim, a diálise também faz. Tá. Ou seja, uma pessoa pode ficar fazendo uma hemodiálise também a vida inteira. 20 anos, eu tenho paciente que faz há 20 anos. E não fazer o transplante, e não conseguir fazer por não conseguir um rim compatível. Não só por não conseguir o rim compatível, chega até ter gente que não quer fazer o transplante. Ah, tá. Existe essa opção, então. Existe essa opção. A pessoa fala, não, tô bem aqui na diálise, não quero fazer transplante porque tem que tomar remédio também para aumentar o risco de infecção, porque a baixa imunidade pode ser uma opção. Carlos, da Vila Medeiros, aqui de São Paulo. Tá? Obrigado, Carlos. Continua com a gente, tá bom? Suplemento alimentar pode ocasionar insuficiência renal? Pode. E isso parabéns pela pergunta, viu, Carlos? Que isso é novidade agora, né? Como tá na moda, tanto o anabolizante quanto o suplemento, qual é o problema? Acompanhando com uma nutricionista, fazendo tudo direitinho, não tem problema nenhum, dose correta. O problema é a sobrecarga de proteína. Então, tem muita gente que vai fazer uma dieta hiperproteica, associar isso a um monte de suplementos, não um só, mas vários suplementos. Mãozinha, né? Aí isso sobrecarrega o rim e pode evoluir para uma insuficiência renal. E tem acontecido. Olha só. Tá. Então, Carlos, olha, se você faz exercício, então quer emagrecer, seja o que for, médico na jogada. É importante você ter um médico de confiança aí, junto com a nutricionista, que a doutora falou também. Ou seja, faça uma coisa programada, né? É para a sua saúde. Com tá? orientação, né? Orientação, é verdade, né? Doutora, em março do ano passado, teve o Dia Mundial do Rim, né? Explica um pouco para a gente como foi essa campanha e o que é esse Dia Mundial do Rim, né? E esse ano ela continua ou não? Continua. Na verdade, antes as campanhas de doença renal eram muito isoladas, né? Então, já há alguns anos o Brasil também aderiu a essa campanha de fazer um Dia Mundial do Rim. E aí naquele dia faz campanhas pelo país inteiro para divulgar a importância e ajudar a população fazendo testes, esses testes que a gente falou de urina, de sangue, medir pressão, né? Já dá para triar. É como se fosse esse dia aí da prevenção da mulher, da mama, do câncer feminino. Quer dizer, é um dia para isto mesmo. É um né? dia mundial para a gente né? lembrar daquilo, pensar naquilo e fazer as campanhas aí de prevenção. Perfeito. Doutora, quais as dicas para prevenir a insuficiência renal? E quem já tem, como viver de forma saudável? Tá. Então, prevenir insuficiência renal é se cuidar desde sempre. Então, evitar cigarro, bebida alcoólica, fazer uma dieta adequada, manter um colesterol bom, atividade física, que aparece em tudo hoje em dia, mas que já é comprovado também que melhora a saúde renal.
e exames de check-up, que a gente está batendo na mesma tecla, né? Certo. E para quem já tem a doença renal, fazer o acompanhamento médico constante, porque conforme vai evoluindo, conforme vão aparecendo novas coisas, a gente vai mudando medicação, vai mudando dieta, para fazer com que a pessoa viva bem com isso. Temos outra pergunta aqui na telinha. Marcos Paulo, de Diadema. Se bem que você já falou sobre isso, mas vamos repetir. Claro. Obrigado, Marcos. Tá? Muito obrigado. Continua com a gente. O aumento do ácido úrico leva à insuficiência renal crônica? Pode levar, Marcos. Não é a causa mais comum. O ácido úrico, ele pode dar basicamente duas coisas, que é a gota, que é aquela inflamação articular, e podem ter cálculos de ácido úrico. Então, na medida que você forma cálculos de ácido úrico, esses cálculos podem obstruir o rim e gerar insuficiência renal. Mas o contrário também é verdadeiro. A insuficiência renal crônica faz aumentar o ácido úrico. Então, precisa ver quem que está sendo o vilão inicial aí. Além disso, dieta, né? Dieta, porque quem tem ácido úrico alto é porque faz geralmente uma dieta hiperproteica. Tem outras causas que aumentam o ácido úrico, mas a proteína é o principal. É a grande vilã, né, de toda essa história aí, né? Que são as dietas hoje da moda, né, geralmente, né? Tem muita moda. Para ganhar músculo. Exato, para aumentar a parte muscular, né? Eu me lembrei agora que uma vez, isso na época do nosso prefeito, velho prefeito, o Tortorello aqui, ele me encaminhou junto com o Dr. Paulo Amazonas, é um neurocirurgião aqui de São Caetano, e nós fomos para o Japão, porque ele é um renal crônico e transplantado. Tá? E nós fomos junto com o pessoal da parte de educação física, ele foi competir num campeonato mundial de transplantados. Nossa, que legal. Sabe o que é? Então, para todos vocês saberem, tá? O transplantado é uma pessoa doente, não é porque transplantou ele deixa de ser doente, mas é uma pessoa cheia de vida. Né? A vida continua normal, né? Normalmente. Ele foi lá assim tomando... como quem tem hipertensão, toma o remédio e... Exato. Tanto é que eu fui com a vida. Eu fui com o médico dele, foi educador físico também e tal. E ele ganhou o campeonato mundial. Que legal. De natação, tá? De nado livre lá. Então, uma coisa muito bonita, muito bacana. Então, é um exemplo de vida. Um abraço, hein, Paulo? Tá? Paulo Amazonas. Um grande abraço. Saudade. Catarina da Vila Gerte pergunta. Obrigado, Catarina. Continua com a gente. Que tipos de alimentos podem ser ingeridos para prevenção de doenças renais? Oi, Catarina. Não existem alimentos para prevenir doença renal, infelizmente. A única coisa que eu não sei se é em relação a isso que você está pensando, que já ouviu falar, é quem tem infecção urinária de repetição está se tomando um suco de cranberry, que é uma fruta que a gente não tem aqui no Brasil, né? Mas hoje em dia já vende também o suco, ou então dá para formular em cápsula. Né? A gente consegue formular em cápsula que ele diminui, é comprovado que ele diminui a frequência das infecções, não vai ter tanta infecção que nem tinha antes, e a gravidade também não vão ser tão graves, mas não previne insuficiência renal. É gostosinho, viu? Eu tomei, gostoso. É muito gostosinho. Alberto de São Bernardo. Obrigado, Alberto. Tá? A doutora Luciana está aqui, ó. Precisa saber qual é a sua pergunta, hein? Obrigado, continua aí. Faço hemodiálise há 3 anos e estou prestes a fazer o meu transplante de rim. E meu transplante de rim, e meu braço ficou deformado por causa do tratamento de diálise. Com o tempo, meu braço volta ao normal ou terei de fazer cirurgia plástica? Acho que o que ele está querendo se referir à fístula. Eu acho que é a fístula, é aquilo que a gente conversou. Então, quando vai fazer diálise, né, na hemodiálise a gente pode fazer a fístula, que é uma pequena cirurgia que faz no braço, ou aqui assim, que é a união de uma artéria com uma veia, porque a veia não aguenta a pressão da máquina. A máquina tem uma pressão forte para puxar o sangue. Então a gente precisa unir com uma artéria para ela ficar com uma parede mais forte e tolerar. Porque senão as outras pessoas não vão entender, né? E esse uso da diálise, às vezes vai formando uns calombos, assim, nessa fístula, né? Ele dilata a veia e forma uns calombos. O fato de parar de fazer a diálise, isso não vai sumir. Então, se isso te incomoda tanto, pode fazer a cirurgia. Não é só uma cirurgia plástica, né? Tem que fazer uma cirurgia vascular para fechar essa fístula, para ela parar de fazer essa pressão que faz lá.
Mas eu não recomendo, eu acho que a estética não é a coisa mais importante nesse caso. O importante é estar vivo, né? Importante, e a gente nunca sabe, infelizmente o transplante não é para sempre. Pode não ser para sempre, né? Então se ele precisar um dia voltar para a hemodiálise, é bom ele já ter a fístula do que ter que passar de novo por essa cirurgia para fazer uma nova fístula. Eu gostaria aqui de agradecer a doutora Luciana, que gentilmente cedeu o seu precioso tempo para estar com a gente. Luciana Alves Moreira, médica nefrologista e membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Nós não temos mais tempo, estamos com muitas perguntas aqui e que nós vamos encaminhar a senhora. Eu gostaria que a senhora deixasse também o seu site, se fosse possível, tá? Claro. Para a gente colocar as perguntas. E se tiver mais alguma outra pergunta, que as pessoas já mandem diretamente à senhora. Seria possível? Claro, claro. Então, se quiser, a gente tem um site que é seman.com.br, com S e M no final, seman.com.br, e pode ser no meu e-mail, que é doutoraluciana@seman.com.br. O senhor quer deixar Sem alguma pontinho. dica? Ah, tá. O senhor gostaria de deixar alguma dica para os internautas? A dica é: a insuficiência renal é uma doença silenciosa, então é importante fazer check-up, cuidar da saúde, procurar sempre o seu médico, que é a melhor forma da gente descobrir. Tratando precoce, a chance de evoluir para uma doença terminal é muito menor. Muito obrigado, doutora Luciana Alves Moreira, médica nefrologista e membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Obrigado pelo assunto, obrigado a vocês estarem aqui com a gente para se inteirar um pouco mais do assunto, como eu também me interessei sobre insuficiência renal. Estaremos aqui na próxima segunda-feira, às 15h30, junto com vocês no programa Saúde em Dia. Isso é possível aqui na Web TV São Caetano, programa Saúde em Dia. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.